e cumpre assim as promessas que o Senhor tem na vida dele. Fala conosco nesta noite, como o Senhor sempre tem falado, Pai, através dos seus pequenos. Usa o teu pequeno nesta noite, que ele venha diminuir, o Senhor a crescer, que ele venha aparecer e o Senhor aparecer. Deus, é o que eu te peço, Pai, profetizando e tomando posse da vitória do teu filho, e assim já te agradeço, desde agora e para todos sempre. E todos que concordam, diz... Glória a Deus. Cadê os matadores de gigante? Cadê você? Não, irmão, tá fraco. Cadê os matadores de gigante, irmão? Deus é maravilhoso, irmão. Deus é poderoso. Eu ia pregar Apocalipse 21. E quando chegou aqui, Deus mudou tudo. Amém? As promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas. E quando a gente tem um propósito, irmão, é preciso que eu e você entenda que experiências que nós vamos viver, que nós vamos enfrentar, vai passar pelo processo do tempo. Às vezes as provações vai ser tão grande, tão tamanha, que às vezes vamos pensar que vamos desistir. Às vezes vamos pensar que vamos parar no meio do caminho. E que as aflições, elas não terão fim. Mas quando a gente entende que Deus, Ele tem um propósito, e cada vez que nós descemos, cada vez que nós buscamos a presença de Deus, impossível de não sairmos transformados. Você está me vendo folheando aqui, irmão? Aí fala assim, o diácono não sabe qual palavra vai pregar, não, irmão. Eu ia pregar sobre Apocalipse 21. E Deus mudou tudo, irmão. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Aleluia, é. Amém, irmão. Às vezes a gente dá um branco, irmão. Porque não era essa palavra que eu ia pregar, mas Deus mudou aqui em cima do altar. Abra aí, varão. Servo do Senhor. Servas do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 23. 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 23. E quem pudesse colocar de pé em reverência a palavra de Deus. Amém? Quantos acharam aí? Amém. 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, todos acharam? Você achou, vai se colocando de pé. Capítulo 17, versículo 23, vai dizer. Subtítulo diz: o gigante Golias insulta os israelitas. Diz assim o versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro,
cujo nome era Golias, o filisteu de Gade. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e o temiam grandiosamente, e diziam, aqueles homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E há de ser que, pois o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a sua casa, e a casa de seu pai. E então falou Davi aos homens, dizendo: que farão aquele homem que o feria a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. E então disse Davi: o que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Em outras palavras, não há motivo? Será que eu não posso descer para a peleja? Versículo 30 diz: e desviou-se dele para o outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. E ouvi, eita Deus, e ouvi das palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou buscar ele. Amém? Sente aí dando glória a Deus. Ao observar essa palavra, a primeira coisa que me chamou a atenção é de que, para que Davi viesse a enfrentar aquele gigante, o primeiro gigante de Davi, meu irmão Newton, não foi Golias. E para ficar bem claro, isso aqui não é heresia, aí você vai entender o que eu estou falando. Se você observar nesse texto, igreja, você pode ver que quando Golias subiu para pelejar, afrontando ao Deus de Israel, a Bíblia diz que o exército israelita fugiu. A Bíblia diz que o exército israelita saiu de perto daquele gigante. E a Bíblia diz que quando aqueles homens fogem do gigante Golias, eles se reúnem. E quando eles se reuniram, eles começaram a falar a respeito das coisas que eles ganhariam se enfrentasse e matasse aquele gigante. Observe bem que a preocupação daqueles homens não era o que estava sendo afrontado ao Deus vivo, não era o desrespeito que aquele gigante estava tendo para com o Senhor. Amém? Você está entendendo essa palavra? Só que quando eles se reúnem para debater, para tentar achar um corajoso, porque ali eles não estavam de olho
no que o gigante afrontava, mas sim nos benefícios que a morte do gigante iria trazer. Aí eu falei aqui no início da pregação, de que o primeiro gigante que Davi enfrentou não foi Golias. Por que, meu diácono Anderson? Porque antes de Davi descer para pelejar, primeiro ele teve que enfrentar as críticas dos seus próprios irmãos. Ele teve que enfrentar as críticas das pessoas que não achavam que ele era capaz de enfrentar o gigante. Ele se deparou com situações, com pessoas que diziam que ele não seria capaz de matar aquele gigante, minha diaconisa Rosângela. Só que o que eu acho mais bonito é que nessa palavra deixa bem claro que Davi pergunta para aquelas pessoas o que elas ganhariam em troca se descessem lá e vencessem o gigante. Davi pergunta a primeira vez, eles repetem. Davi pergunta a segunda vez, antes das pessoas responderem novamente, o irmão de Davi, Eliabe, interrompe Davi e fala: o que vieste fazer aqui? Por que desceste a peleja? É como se eu tivesse vendo o irmão de Davi dizer para ele: para que você veio aqui, se você não é capaz de matar aquele gigante? Para que você descer para pelejar, se você só é um pastorzinho de ovelha? Para que você descer para pelejar? Se você estava lá onde ninguém dava nada, você veio fazer o que aqui? Se fosse eu, irmão, meu irmão Newton, sabe o que o diácono nos faria? Eu batia a boca com ele, irmão. Porque nós somos carne, irmão. Nós somos falhos. Mas sabe o que é que Davi faz? A Bíblia diz que Davi vira para o outro lado e pergunta novamente. Porque na nossa vida está cheia de pessoas ao nosso redor e ao nosso derredor que observam nossas vidas e acham que nós não somos capazes de viver e experimentar aquilo que Deus nos proporcionou. Só que o problema aqui, irmão, é o quanto nós suportamos quando vem a crítica. O quanto nós suportamos quando vem as acusações. Quando vem os debates de dizer: você não consegue, você não é capaz, você não pode. Muitas das vezes a primeira coisa que nós fazemos é se abater, irmão. A primeira coisa que nós fazemos é desistir de enfrentar o gigante e acabamos perecendo, sendo envergonhados. E nessa passagem, para mim, existe dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que decidiu descer e acabar com a vergonha que Israel estava enfrentando. E existe também as pessoas que preferiram correr, se esconder com medo do gigante. E nessa noite é você que tem que escolher qual dessas duas pessoas você é. Será que você suporta a crítica? Será que você suporta a aprovação? Será que você suporta quando alguém coloca o dedo no seu rosto e fala que você não vale nada? Que eu não valho nada? Será que aquilo é capaz de entrar no meu coração e me abater ao ponto de fazer com que eu desista de servir a Cristo? Diferente das nossas vidas, irmão, Davi,
ele não deu a mínima para aquelas pessoas que o criticavam. Porque as críticas, as acusações, os apontamentos não podem arrancar do nosso coração o propósito ao qual Deus colocou na minha vida e na sua vida, irmão. Vai ter gigantes que você vai enfrentar, que você vai se deparar e vai achar que você é pequeno demais para viver aquela situação. Você vai achar que você é pequeno demais para experimentar o sobrenatural de Deus. E o mais bonito é que quando Davi, ele vira para o outro lado, ele ignora aquela crítica, ele ignora aquele irmão dele que estava criticando, que estava apontando, que estava julgando, que estava dizendo que ele não era capaz de fazer, que ele não conseguiria descer lá e matar o gigante. Ele ignora. Mas o que mais me deixa maravilhado é que a presunção de Davi, o objetivo de Davi não era se beneficiar. O objetivo de Davi não era encher o bolso de riqueza. O objetivo de Davi não era ter a sua casa isenta de imposto. O objetivo de Davi não era ter status de um guerreiro valoroso, porque isso dentro dele ele sabia que ele era. Mas o maior objetivo de Davi era acabar com aqueles insultos que o gigante insultava. Era acabar com a vergonha que o povo de Israel estava vivendo naquele momento. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual é a sua motivação de servir a Jesus? Por qual razão você está aqui, irmão? Por qual motivo você veio hoje? Qual foi o objetivo que te trouxe até aqui? Será que o objetivo que nos trouxe até aqui é encher a nossa conta? Não, irmão. Será que o objetivo que trouxe você até aqui, será que foi um emprego, uma porta aberta? Não, irmão. Porque na cabeça de Davi, ele sabia que a vitória do gigante, o objetivo era acabar com a vergonha. E os benefícios da vitória viria por consequência da batalha. E quando você descer para pelejar com o gigante, não coloque só na sua mente, no seu coração, os benefícios que a morte do gigante vai trazer para você. Primeiramente, a morte do gigante que você está enfrentando tem que ser para honrar o nome do Senhor. A morte do gigante que você está enfrentando tem que ser para honrar, glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Porque as coisas que você vai viver de Deus vai ser consequência da vitória na batalha, irmão. E Davi sabia que era uma peleja que ele já estava ganho, irmão. Davi tinha concepção do tamanho do Deus que ele servia. Davi sabia o tamanho da capacidade do Deus que ele adorava. Davi sabia o Deus que podia resolver o problema, que podia descer lá e acabar com aquele gigante. O nosso problema é que nós não conseguimos discernir o tamanho do nosso Deus, irmão. Mas Davi sabia que o Deus que ele servia era maior do que aquele gigante, irmão. Porque um gigante diante de Deus se torna pequeno. Um problema impossível na frente de Deus se torna possível. Algo que você achava que não ia acontecer, quando você coloca nas mãos do Senhor, é impossível de não se realizar. É impossível de não se concretizar, irmão. Aí Davi vai e ignora as críticas e desce para a peleja. Quando ele chega no vale, ele poderia ter diversas atitudes. Ele poderia olhar o tamanho do gigante e dizer: não, esse aí eu não vou descer. Eu não vou lá batalhar porque eu vou perder a minha vida. Eu não vou lá batalhar porque eu vou sucumbir, eu vou perecer.
E você já reparou que na nossa vida como servo de Deus, sempre que tudo vai bem, de repente vem um gigante. Você percebeu isso, irmão? Você percebeu que nós, como servo de Deus, não estamos aqui simplesmente para ganhar batalhas, mas sim para provar o quanto nós necessitamos de Deus? Você percebeu que quando a nossa vida vai tudo bem, é impossível a gente passar um ano inteiro sem que haja uma provação, sem que haja um problema. E às vezes a gente até se pergunta por que de tanta prova, por que de tanta luta, por que o milagre não acontece, por que a vitória não chega. O problema é, irmão, que muitos desistem, muitos entregam os pontos antes do gigante cair por terra. E aí quando o outro gigante aparece, você ainda está enfrentando o primeiro gigante. Aí vem uma luta, vem a prova, embola um gigante por cima do outro e você não consegue vencer, irmão, porque desistiu no meio do caminho. Mas Davi, ele desce, ele vai até o vale, e quando ele chega no vale, ele se depara com a situação inusitada. Saul queria colocar a armadura dele em Davi. Mas sabe o que me chama a atenção, diaconisa Rosângela? É que se a armadura resolvesse o problema de Davi, o próprio Saul ia e batalhava. Se a armadura fosse o motivo da vitória, o próprio Saul não precisaria de Davi para derrubar o gigante. Ele mesmo botava a armadurazinha dele e descia. Aí Davi coloca a armadura. A Bíblia diz que aquela armadura não ficou bem, não ficou legal. E Davi tira a armadura e desce. Agora imagina se Davi vence o gigante com a armadura de Saul. O que é que Saul ia dizer, meu pastor? Foi por causa da minha armadura que ela venceu. Foi por causa da minha oração que ela recebeu a vitória. Foi por causa do meu joelho no chão que ele recebeu a vitória. Mas tem situações que você precisa descer no vale para enfrentar o gigante você mesmo pessoalmente, porque outra pessoa não vai conseguir te dar vitória. É só Jesus que nos dá vitória, irmão. Não, foi porque eu orei. Porque eu orei e ele recebeu a chave. Não. Foi porque eu jejuei que ela recebeu a vitória dela. Foi porque eu jejuei que ela comprou esse carro, ela comprou essa casa, ela recebeu essa bênção. Mas colocar a armadura nos outros é fácil, irmão. Dizer que foi porque eu orei que você ganhou é fácil. Dizer que porque eu orei que você recebeu a vitória é fácil. Eu quero ver se cada um que fala que a armadura é minha, que a armadura é sua, se tem coragem de enfrentar o gigante que você enfrenta. Se tem coragem de batalhar a batalha que você batalha, irmão. Se tem coragem de orar por aquilo que as pessoas não dão nada, mas você ainda acredita que vai acontecer. Tem pessoas que estão ao nosso redor que elas não querem o nosso bem, que elas não querem ver a gente receber vitória. Muitas das vezes até parece que quer que você receba, mas fique esperto, porque isso aí é querendo colocar a armadura dela em você. E enquanto você usa a armadura dos outros, o seu gigante continua te afrontando. Enquanto você se preocupa com a armadura dos outros, o gigante está lá no vale e você ainda não desceu para guerrear. Mas Davi, quando ele coloca a armadura de Saul, ele entende na hora que a armadura de Davi não era aquela. Se você tem um Deus poderoso, para que a armadura dos outros, irmão?
Se você tem um Deus que abriu o mar vermelho para um povo passar, se você tem um Deus que abriu a madre de uma mulher que não tinha condições de gerar filhos, para que você precisa de armadura dos outros? Se você tem um Deus que curou a mulher de um fluxo de sangue a qual ninguém conseguia dar solução, para que você quer a armadura dos outros? Aí Davi desce, meu diácono Fábio, mas antes de descer ele vai no ribeiro, ele vai aonde tem água pura, ele vai aonde a água é limpa, é calma, é tranquila. O que você quer dizer, meu diácono Anderson? Não vai enfrentar os seus gigantes sem buscar a Jesus primeiro. Não vai enfrentar a sua batalha espiritual sem se revestir primeiro. Porque quando Davi vai no ribeiro, não é simplesmente para pegar as pedras, mas trazendo para o nosso contexto bíblico, trazendo para a nossa vida espiritual, o ribeiro é um lugar de água tranquila, irmão. O ribeiro é um lugar de água pura, água limpa, ou seja, antes de enfrentar o gigante, temos que orar, temos que nos revestir, temos que buscar ao Senhor. E é impossível vencer a batalha se descer sozinho, se descer sem estratégia, se descer sem revestimento. Aí ele vai lá, cata as pedrinhas no ribeiro e volta para o vale. Ele vai lá, recarrega as energias e volta para enfrentar o gigante. E quando Davi chega no vale, a primeira coisa que o gigante faz, meu irmão Newton, é afrontar Davi, é chamar Davi de cachorrinho, de cão, de cachorro, de não vale nada. Cada um de nós já vivemos situações em que uma palavra era capaz de acabar com o meu dia. Uma palavra era capaz de acabar com o meu dia, irmão. Mas isso era quando eu não tinha discernimento espiritual, de entender quando um gigante se levanta, de entender quando um gigante é capaz de acabar com a sua casa, acabar com a sua família, seja uma palavra, seja uma situação que você está vivendo, ou você decide descer e pelejar, ou o gigante vai acabar com a sua vida, irmão. Ou você decide se firmar em Cristo e lutar com todas as suas forças, sabendo que acima de você existe um Deus que está te observando, existe um Deus que está te fortalecendo, existe um Deus que está te carregando no colo e dizendo para você enfrentar, porque essa prova não vai ser só você, irmão, não vai ser só você com as suas forças, porque Jesus está observando e Ele vai descer nessa prova com você, e você vai sair vitorioso, vitoriosa de lá. Talvez você chegou aqui desanimado, sem perspectiva. Talvez você chegou aqui angustiado, decepcionado. Eu só vou lá, só vou ouvir a palavra, sem forças até para glorificar, sem forças até para levantar, para beber até uma água, porque a angústia, a prova tem sido tão grande que você tem sido bombardeado, bombardeada. Mas aquele que desce no ribeiro para buscar as pedras, irmão, aquele que desce no ribeiro para buscar as pedras, é impossível de não vencer o gigante. E Davi vai lá no meio do vale, e a Bíblia diz que aquele gigante corre para cima de Davi. E a Bíblia diz que quando Davi atira a pedra na sua funda, a Bíblia diz que aquela pedra pega na testa do gigante,
e o gigante cai com o rosto em terra. Recebeu vitória? As coisas estão dando certo? A cura veio? A porta se abriu? O gigante caiu? Só que aqui fica uma reflexão, uma lição importante. Quando ele atira a pedra, que a pedra pega na testa do gigante e ele cai, não significa que porque ele caiu, ele morreu. Não significa que porque teve uma calmaria, a prova acabou. Não significa que porque o gigante tombou, eu preciso parar de vir na igreja. Não significa que porque as coisas estão dando certo, eu preciso parar de buscar Jesus. Porque se Davi desse as costas e fosse atrás do prêmio, ia dar tempo do gigante se recuperar. Ia dar tempo do gigante se levantar de novo. E eu fiz uma pergunta para você. Quer vitória, irmão? Não derruba só o gigante não, mata ele de uma vez. Você quer receber vitória, irmão? Não deixe seu gigante só caído achando que está tudo bem, irmão. Você quer receber vitória, igreja? Não ache que porque o gigante está no chão que ele está derrotado. Porque se não fizer que nem Davi, ir lá e arrancar a cabeça dele, com a própria espada dele, ele vai se levantar. E quando ele se levantar, ele vai levantar mais irado. Não. A bênção chegou. Vou lá mais não. Hein, pastor? A vitória veio, eu vou lá nada. Buscar para quê? Orar para quê? Jejuar para quê? Se eu já recebi o que eu queria. Davi tinha espada, irmão? Tinha, pastor? Davi não tinha espada não, irmão. Sabe por que eu estou rindo aqui? Porque Deus está descendo aqui falando a palavra, irmão. Davi não tinha espada não, minha diaconisa Rosângela. A única coisa que Davi tinha era uma funda, aonde ele colocou as pedrinhas lá e desceu. Mas quando o gigante caiu, Deus preparou a ferramenta. Deus preparou a ferramenta para Davi matar de vez aquele gigante. A Bíblia diz que Davi foi lá, pegou a espada de Golias. Vamos para outra curiosidade aqui. Davi era grande, irmão? Eita Deus, Deus está falando, irmão. Golias era grande? Não vou perguntar de novo para você pegar isso aqui. Isso aqui é forte. Davi era grande? Responda com fé. Davi era grande? E o gigante era grande? E a espada do gigante era grande ou era pequena? A espada era grande ou era pequena? Se Davi não tinha espada,
O gigante era grande, Davi era pequeno. Um gigante grande não poderia ser morto com a espada. Porque a Bíblia diz que quanto mais a oração, mais poder. Quanto mais você busca, mais a espada que Deus te deu, ela só cresce. Mas as forças que Deus colocou em você, quando você busca Jesus, elas só aumentam. E não tem como matar gigante grande com a espada pequena. Não tem como matar o gigante grande só orando um dia na semana. Não tem como matar gigante grande cultuando uma vez só na semana. Meu Deus. Agora, como é que Davi segura essa espada, irmão? Você já se perguntou isso? Como é, meu irmão Julival, que Davi, sendo pequeno, usou a espada grande de Golias para matar o próprio gigante? Nós somos servos de Deus, irmão. E diferente do mundo lá fora, a nossa força não está no nosso braço. Diferente das pessoas que criticaram Davi, a força de Davi não estava no seu braço. Diferente do irmão de Davi, que julgou Davi e disse: para que você veio pelejar? A força dele não estava no braço dele. E até que se acha pequeno, quando entende que serve a um Deus grande, não importa o tamanho da força do nosso braço. O importante é que o Deus que nós servimos tem um braço mais forte que o nosso. Vou repetir para você dar um glória. O que importa é que o braço do seu Deus é muito mais forte do que o seu próprio braço. E só isso já basta. E agora, irmão? Davi vai lá, gigante caído, a multidão assistindo, as pessoas observando, gigante caído no chão. Meu Deus do céu, vou falar, Jesus. Ô diácono Fábio, e se quando o gigante caiu, a multidão quisesse ir lá descer, agora caiu, agora eu vou lá. Não, Davi derrubou o gigante, agora eu vou lá descer, o gigante está caído. Derrubar o gigante ninguém quer, né? Derrubar o gigante que você está derrubando, ninguém quer derrubar, né? Mas com o gigante caído, meu Deus do céu, Deus está falando, irmão. Derrubar o gigante que você está derrubando, ninguém quer derrubar, né? Passar o que você está passando, ninguém quer passar, né? Enfrentar o que você está enfrentando, ninguém quer enfrentar, né? É como se eu estivesse vendo a cena das pessoas olhando Davi no vale e dizendo: não, agora eu vou. Não, ele estava em pé, eu não ia lá não, irmão. Mas agora que ele está no chão, não, eu vou descer lá. Quando nós estamos experimentando a bonança, todo mundo quer viver, todo mundo quer passar, todo mundo quer viver junto com você.
Mas enfrentar os nossos gigantes, ninguém quer. Enfrentar as provações que nós enfrentamos, ninguém quer. Viver as provas, as dificuldades, as aflições, é claro que ninguém quer. Só que a coragem que Deus te deu, não é a todo mundo que Ele vai dar, irmão. A Bíblia diz que, já vou encerrar, que Ele não dá uma cruz maior do que possamos suportar. Jesus jamais vai te dar uma prova que Ele acha e sabe que você não é capaz de passar. Aí é o momento que você se pergunta, e você sabe o que é que eu estou passando? Você sabe o que é que eu estou vivendo para você dizer isso? Hã? Eu só tenho certeza de uma coisa, meu pastor, que o nosso Redentor vive e por nossas causas Ele se levantará. Eu só sei de uma coisa, meu pastor, que não importa o tamanho do gigante, nós vamos vencer esse gigante. Não importa o tamanho da provação, nós vamos viver e vamos vencer essa provação, irmão. A prova não é capaz de matar você, a não ser que você permita, porque vocês têm um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso, que nunca perdeu uma batalha. E quando eu passo por um problema, meu pastor, que eu não consigo vencer de primeira, eu digo, vamos para frente. Vamos para frente. Não venceu hoje, irmão? Volta de novo. Não venceu ontem, irmão? Volta de novo. Vamos para frente. Deixa passar os dias e continua guerreando. Deixa passar os dias e continua buscando a Jesus. Continua firme. E vamos para frente, irmão. Não deu certo hoje não? Vamos para frente. Não aconteceu não, irmão? Vamos para frente. Já vou encerrar. 5 minutos. A gente lê a Bíblia e a gente vê que nessa passagem aqui, Davi foi ungido rei. Mas não pense em você que Davi foi ungido rei hoje e foi sentar no trono amanhã, não. Não pense que você vai orar hoje e Deus vai responder agora, não. Tem processos que vão passar. Tem situações que vão passar pelo processo do tempo. Vai ter coisas que vai provar nossa perseverança. Vai ter coisas que vai provar o quanto nós somos firmes em orar naquilo que nós almejamos. Eu costumo dizer que o tempo é rei. O tempo ele vence todas as coisas. Ele só não vence o Deus que nós servimos porque Ele é o dono do tempo. Se Ele quiser descer e te entregar a vitória hoje, Ele vai te entregar a vitória hoje. Quantos creem, irmão? Mas se precisar você orar mais, esperar mais um pouquinho, você vai esperar, porque você não é o dono do tempo, e sim Ele é o dono do tempo, irmão. Aí Samuel foi lá, ungiu Davi e disse: você é rei, agora o rei é você. Davi foi para onde? Voltou lá para o pasto, pastorear a ovelha. Voltou lá para onde estava escondido, para onde ninguém observava, mas Deus observava. Voltou lá para o secreto, para o escondido, aonde Deus o ouvia louvar.
aonde Deus ouvia tocar, aonde Deus ouvia orar. É fácil julgar você, julgar a mim, de forma superficial, dizer que mulher fraca, que homem fraco. Mas o mais maravilhoso disso tudo é que ninguém pode ver o nosso secreto, o nosso escondido. E o mesmo Deus que está vendo no secreto, Ele vai honrar a minha vida e a sua vida. O mesmo Deus que chamou você e vai te dar vitória, é o mesmo Deus que escuta as suas orações, quando ninguém te vê, irmão. E Deus te trouxe aqui para renovar as suas forças. Deus te trouxe aqui para dizer que o gigante não é tão grande assim. Deus te chamou aqui para dizer que a prova não é tão difícil o quanto parece. Porque todo mundo vive prova. Eu mesmo vivo prova, irmão. Eu passo por aflição, por dificuldade, mas a única coisa que eu tenho certeza é de que o meu Deus, o seu Deus, é maior do que qualquer provação. Se coloque de pé, igreja. E eu vou pedir para a levita Keila louvar novamente. Está chorando por quê? E vou te fazer uma pergunta. Está chorando por quê? Por que você está chorando? Porque as suas lágrimas estão caindo no chão. Se você tem um Deus que cuida de você, se você tem um Deus que quando você perece, Ele te levanta. E no louvor diz assim: lembrar de onde? De onde você veio, irmão? Nós somos improváveis. Nós, Newton, nós somos improváveis. Nós somos pessoas que ninguém dava nada. Nós somos pessoas que ninguém valorizava. Nós somos pessoas que para eles, no mundo lá fora, nós não tínhamos valor nenhum. Mas Deus pega os improváveis. Deus pega os improváveis, pega as pessoas que a sociedade não dá nada, pega as pessoas que já eram desenganadas. Essa aí não tem mais jeito, esse aí não, esse aí não tem mais jeito não. Deus prova que tem jeito sim, Deus prova que vai resolver sim. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Vamos começar primeiro bem suave. Bem suave. Eu queria ver você abrir a sua boca e louvar comigo. Enquanto você abrir a sua boca e louvar, Jesus vai tocar no seu coração e vai trazer o bálsamo, vai trazer a alegria, vai trazer a paz, vai trazer a tranquilidade, a calmaria, vai trazer a estabilidade, irmão. Coloque a mão no seu coração. É só para os que têm fé. Não é para quem está bem, não é só para quem está tranquilo, é para quem quer vida transformada, é para quem quer experimentar o sobrenatural de Deus. Aleluia. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim. Pegou o projeto falido. Quem precisava ser demolido, Ele demoliu. Quem precisava ser restaurado, Ele restaurou. Mas de qualquer forma a honra chegou. De qualquer forma a obra aconteceu. Vamos louvar? Feche os olhos, irmão. O Espírito Santo de Deus está pairando nesse ambiente.
Espírito Santo está pairando aqui na casa. Chorando porque Deixa Jesus te usar mais uma vez. se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: Abra sua boca. esse aí vou levantar. E Ele te diz: E onde colocar as mãos eu vou abençoar. você crê, igreja? Não chore, quem cuida de você não dorme. Ah, Levanta, oh, que presença. muita gente que te ama. Que presença maravilhosa. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Só o solo. Ah, a presença de Jesus está na casa. A presença está na casa, irmão. Tá chorando porque Aí a gente desce no vale, se você tem olha para o gigante e diz: que cuidar Não. de você, esse gigante é grande demais para mim. jamais te esquecer. A gente desce no vale, Ele sabe de tudo. olha para o gigante e diz: não, esse eu não vou conseguir. Você está passando. Esse gigante eu não vou conseguir derrotar. Vou te dizer que Ele está cuidando. Aí Deus diz: está chorando por quê, minha filha? Lembrar de onde você veio, Deus diz: está chorando por quê, meu filho? você chegou. Porque você está se declarando derrotado antes mesmo de eu te dar a vitória. Todos os livramentos. Porque você está dizendo para esse gigante aí que você não pode. Se eu sou o teu Deus, Você está aqui. se eu consigo vencer qualquer gigante, Falou assim, se a minha força é maior do que qualquer pessoa. Levante a sua mão aí. Aonde é que você tem que colocar a mão para Deus te dar as vitórias? Qual é a causa que você está enfrentando? Qual é o problema que está tirando o seu sono? Coloca a mão lá. Pela fé, Deus vai resolver. Coloca a tua mão espiritual lá. E pela fé, Jesus vai te dar vitória. Eu tenho também, irmão. E eu estou colocando a minha mão espiritual lá, crendo que Deus vai dar vitória, porque Ele disse que vai dar vitória. Não chore. Ele está cuidando de tudo.
A obreira 15, por gentileza. Tudo vai passar. A senhora é mulher de Deus. Eu só vou te dizer Nunca deixe ninguém dizer que você não é mulher de Deus. vai acontecer. Dê um abraço. Vou te falar que tudo vai passar. Deus mandou. Ninguém pode decretar o final de ninguém, irmão. Satanás não pode decretar o seu final. Satanás não pode decretar o final da sua casa. A sua família está debaixo das mãos potentes do Senhor. A sua casa está debaixo das mãos potentes do Senhor. E não há principado nem potestade que pode dizer ao contrário. Meu diácono Fábio, faça um favor. Faça um favor, meu diácono Fábio. Dê um abraço naquele varão de roupa escura ali, cinzenta ali, ó. Deixe Jesus te usar. Jesus é na tua vida, vaso. Alguém pode até ter decretado o seu final, mas Jesus manda te dizer que é para você parar de chorar, porque aonde você colocar a mão, Deus vai te abençoar. Deus vai transformar a sua casa, a sua família, através de você, varão. Comece a orar. Comece a orar. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você. Dê um abraço naquela menina, minha diaconisa. Deixa Jesus te usar. Tassiane. Sabe do que é que Jesus gosta? Jesus gosta de projeto falido que ninguém dá nada. Jesus gosta de projeto que o homem decreta final. É aí que ele pega e transforma. Oh, Jesus. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja a boca de Deus na vida de alguém. Seja a boca de Deus. Dê um abraço nesse homem aí, varão. Deixa o Espírito Santo que está em você e que está na vida dele trabalhar. Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite nós podemos sentir a tua presença, a tua graça nesse ambiente. Podemos sentir a tua mão tocando agora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, se o Senhor não estiver em nosso meio, nada pode acontecer. Mas o Senhor está aqui, por isso estamos sentindo a tua presença. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Espírito Santo, minha diaconisa Mary. Dê um abraço nessa irmã e deixe Jesus te usar. Seja a boca de Deus na vida dela. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ah, Jesus, a tua graça nesse lugar, Senhor. Todo espírito de inquietação, toda angústia, toda preocupação, joga por terra agora. Tudo aquilo que Satanás tentou contra a vida de alguém aqui, quebra agora. Meu pastor, dá um abraço nesse varão, meu pastor. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Deixa Jesus usar tua boca aí. Decreta na vida dela, decreta. Decreta que Deus vai dar vitória a ela, decreta. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo.
Deus está pegando agora projetos que eram decretados falidos. Deus está pegando agora projetos que ninguém dava nada. Projetos que Satanás dizia: esse eu vou matar, esse eu vou acabar, esse eu vou destruir. E Jesus está dizendo: não chore, porque eu vou te dar vitória. Jesus está na casa, igreja. Solte o seu coração, deixe Jesus entrar aí. Deixe Jesus entrar em você aí, tocar agora. Se quiser chorar, chore, irmão. Se quiser adorar, adore, glorifique, exalte. Espírito Santo, toda preocupação, toda dor, toda angústia, toda saudade, tudo aquilo que tentar de alguma forma turbar o coração da tua serva, da tua filha, eu te peço agora, Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que foi com Davi, o mesmo Espírito Santo que foi com Moisés, o mesmo Espírito Santo que foi com Josué, aonde o Senhor usou e disse que toda a casa serviria. Oh, Espírito Santo, e o Senhor sabe, meu Deus, as orações da tua filha. Vem sobre esse lugar, Senhor. Oh, meu Pai, ela recebe o abraço do Espírito Santo. O abraço do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Não para não, Keila. Deixa Jesus te usar, Keila. Não para não, Keila. Deixa Jesus te usar, porque Deus está usando a tua boca para colocar alguma coisa no coração de algo aqui. Jesus está usando a tua boca para profetizar na vida de alguém. E não tenha pressa de sair da presença de Deus, não. Não tenha pressa não, irmão. Não tenha pressa não, irmão. Eu posso sentir a presença. Ah, você pode sentir a presença. Adore a Jesus aí. Glorifique. Abra sua boca. Exalte. Ore, irmão. E às vezes a gente vai estar passando por um vale tão grande, Rosângela, que não é fácil orar por alguém sentindo dor. Não é fácil orar por alguém para Deus curar, para Deus salvar, para Deus libertar quando a gente precisa da cura. Mas é aí que Deus separa os grandes dos pequenos. É aí que Deus separa o quando nós somos crescidos, o quando nós deixamos de ser crianças no Espírito Santo e passamos a evoluir. É quando mesmo na dor eu deixo Jesus me usar para curar alguém. Quando eu preciso da cura e Deus me usa para curar alguém. E Jesus disse para você: não decrete o final da sua família. Não decrete o final da sua casa. Guarde o seu coração e diga que seja feita a vontade de Deus. Que seja feita a vontade dEle. Porque a gente às vezes não consegue discernir. Mas Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus nos testa. Jesus nos prova. Ele não nos tenta, mas Ele nos testa. Mas Ele disse que quando nós passamos nos testes, quando nós somos aprovados, nós podemos receber a coroa da vida. E Deus disse para você: aquieta teu coração. Deus disse para você: não chore, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Deus está visitando o teu pai lá, minha diaconisa. Mas não decrete o final do seu pai, não. Jesus manda dizer para você, ó: aquieta o teu coração, porque o processo está acontecendo. O processo está, ó,
acontecendo. Amém? Você crê? Aleluia. Ele sabe de tudo Aleluia. que você tá passando e mandou te dizer. Aleluia. Baixinho. Ele está cuidando. Coloque a mão no seu coração aí, feche seus olhos. De onde você veio, Feche seus olhos agora. Quem é na sua casa que está precisando de você? Quem é na sua casa que está precisando que você permaneça de pé? É impossível você dizer para mim que não tem alguém lá que precisa de você. Eu queria que você fechasse os olhos agora, colocasse a mão no seu coração. Eu vou fazer uma breve oração. Espírito Santo. Aleluia. Espírito Santo. O Senhor é o nosso Deus. O Deus que tudo vê. O Deus que tudo pode. O Deus que nunca perdeu uma peleja. O Deus que nunca perdeu uma batalha. E nessa noite, Espírito Santo, pessoas até entraram aqui desenganadas. Pessoas até entraram aqui cabisbaixas. Mas o Senhor que pode ver todas as coisas, o Senhor que sabe o quanto nós necessitamos de Ti, o Senhor que sabe o quanto nós precisamos da Tua mão, Senhor. A mesma presença que está aqui nesse momento, eu te peço agora, Senhor, envia lá nas nossas casas, Senhor. Envia lá, meu Pai, no meio dos nossos que precisam ser salvos, que precisam ser libertos, que precisam ser transformados. E eu te peço agora, Senhor, que essa presença que está aqui se estenda aos nossos lares, para que Satanás não venha arrancar, meu Pai, a oportunidade que nós abraçamos do Senhor nos dar a vitória. Que quando nós chegarmos em casa, Senhor, se havia alguma provação se levantando, se havia alguma situação que ia tirar a nossa paz, se havia alguma notícia maligna, alguma notícia de tristeza, alguma notícia de morte, que o Senhor agora, meu Pai, em nome de Jesus, Deus disse que tinha pessoas aqui que iam receber notícias de morte. Pessoas aqui que iam receber notícias de morte. E Jesus quebrou. Jesus quebrou. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. E eu te peço, Senhor, a mesma calmaria, a mesma presença do Senhor aqui nesse lugar. Que quando nós abrimos a porta da nossa casa, se havia algum demônio alojado lá, se havia algum espírito de morte alojado lá, se havia algum principado e potestade lá, eu decreto em nome de Jesus que já bateu em retirada. Já bateu em retirada. Já bateu em retirada. E eu creio que nós vamos sair daqui com nossa vitória. Levante a sua mão aí e repita. Repita com fé. Eu creio que nós vamos sair daqui com a nossa, mais forte, com a nossa vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus aí bem forte
e receba a sua vitória em nome de Jesus. Lê, meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que palavra abençoada, igreja. Que presença de Deus abençoada nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja. Deixa eu dar alguns avisos. Quinta-feira, culto de busca pelo Espírito Santo. Domingo, nosso culto da família às 18 horas, e não falta. Convide mais um. Deus, Ele tem uma palavra para a minha vida e para a tua vida. Temos cantina. Os irmãos que puderem estar se abençoando, comprando a cantina. Já acabou, minha diaconisa? Oh, glória! Só tem 2 unidades, meu irmão. Os irmãos se anteciparam. Amém. Amém, meu diácono. Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Mais uma vez. Acabou, foi? Eita glória. Acabou de acabar. Tinha 2, mas é assim mesmo. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Ó Deus, graças te damos, Pai, por este culto. Que culto maravilhoso, Pai. Que presença maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez se manifestar nesta casa. Aonde nós não merecemos, ó Deus, mas a tua misericórdia em nossas vidas é real. Obrigado, Deus, pela abertura do culto, pelos louvores que foram entoados, pelo clamor, meu Pai, pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado, Deus, pela tua rica e poderosa palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Ó Deus, despede, Senhor, não da tua presença nesta noite, Deus. Oramos e te pedimos, ó Pai, pelos teus filhos que por algum motivo, Pai, não puderam estar aqui na tua casa nesta noite. Mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Te pedimos, ó Deus, que essa mesma presença, esta mesma unção, Pai, esta mesma comunhão, Pai, possa se estender, meu Deus, para teus filhos, ó Deus, que não puderam vir na tua casa. Ó Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar o dia de amanhã. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, nos dar uma noite de sono restaurador. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos levar, Senhor, para nossos lares, debaixo das tuas potentes mãos, Senhor. Te peço, Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa, Deus, a vida dos visitantes, meu Deus, que vieram aqui na tua casa nesta noite em busca de uma resposta. Que eles possam sair da tua casa, Deus, com posse de vitória, convicto, Senhor. Ó Pai, que o Senhor a cada dia, Deus, possa nos fortalecer. A cada dia, Deus, só possa nos dar graça, nos dar ânimo, nos dar força, Deus, vigor, para podermos, Pai, permanecer firme e alicerçado na tua rocha. Continua, Deus, a nos abençoar, Pai, não só hoje, Deus, mas para todo sempre. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos com a certeza da vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca as tuas mãos aos céus, em posição de receber a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus que vai morar nos céus
E todos concordam dizendo: porque Jesus, porque Jesus, porque Jesus, Ele sempre reinará, igreja. Dê a paz do Senhor a teu irmão e libere uma palavra profética a ele em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja de Deus. Paz do Senhor, meu diabo. Tua voz, Senhor. Só sabe o refrão, agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade.